De volta com o nosso curso Tarot Terapêutico, Arcanos Menores, e agora nós estamos na carta 2 de Espadas. Como nós podemos ver, a primeira carta apresenta as espadas cruzadas para baixo, a espada do mitológico também está para baixo, a do White está para cima, e a de Marsella, ela está dobrada. Sim, gente, isso daí é uma espada. Representação desse arco aí, dois arcos, né? Espada que você tem como se você tivesse onde segurar, tanto em cima quanto embaixo, tanto faz. Agora, nesses dois primeiros, nós só temos as espadas. E as flores, como já iniciou também no outro naipe. Porém, nós temos aqui personagens nos outros dois, nas duas outras cartas aqui. Sendo que são três personagens aqui que a gente vai continuar a história de Orestes. Aí vocês vão ver a rainha, né? Tem uma pessoa com coroa, provavelmente uma rainha. Aí tem alguém que está lutando, né? Que está como uma vestimenta de luta, parece um soldado, parece alguém do tipo. E o Orestes está com um rosto, né, de aflição, e para ele tá difícil ver essa questão aí, o embate entre esses dois. Depois a gente vai descobrir quem são, né? O cenário já começou a ficar, não sei se vocês perceberam aí, um azul mais intenso. Ele não tá ainda um azul, não está um azul claro, mas também não está ainda tão tempestuoso como ele pode ficar. Ele está começando, a meu ver, né? Para vocês verem aqui, só adiantando, tem uma carta. Olha como está o céu da de 3, que é a próxima. Horrível. Então tem como piorar esse céu aí, tá? Agora nós vamos ver essa outra figura com os olhos vendados, certo? E com as duas espadas. O rosto dele, eu aqui com a carta em mão, aqui no mitológico, ele tá com os olhos fechados. Deixa eu ver se eu vou aproximar bem para você verem. Os olhos fechados, né? E com a mão nos ouvidos, como se ele não quisesse ouvir. Aí no peitoral do cara, olha que aumentado a figura, né? Acho que não tem mais detalhes assim para ver. Da rainha é uma coroa mesmo. Mostra. E ela tá bem brava, né? O que mais? Acho que eu acredito que é isso. Então, essa outra figura aí não, de White, ela parece. Sabe aquela deusa da justiça? Ela não tem cara que tá com esses olhos vendados, com a espada na mão, falta só a balança, né? Mas ela não tá com a balança, não, ela tá com duas espadas. E a lua, hein? Apareceu a lua, tá anoitecendo ou tá amanhecendo? O que tá acontecendo aí? Tá escuro, né? Não tá totalmente escuro, mas já tá escurecendo, tá? Com o cenário com água, diferente do cenário da carta do mitológico, né? A gente vê uma paisagem, tem algumas montanhas ou rochas ao fundo, ela tá sentada num trono de rocha, né? Então a gente já sabe alguns significados aí. Se vocês verem mais algum tipo de informação, deixem anotado aqui que a gente vai observar. Então, a carta 2 de espada no tarô, ela tem sites sobre dilemas, decisões, a necessidade de equilíbrio. Então, o dilema, né, realmente é algo da mente, né? É a mente que fala aí, é um raciocínio contraditório, um dilema. Eu penso numa coisa, mas eu também penso em outra. E as duas, elas são totalmente opostas, porém
é uma decisão, uma conclusão que é necessária aí entre a situação A e B, que resultará em C. Então, é algo que acontecerá de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Por que é um dilema, um problema? Porque não é só a escolha, mas também vai escolher o que é menos ruim, né? Digamos assim. Por isso que dá tanto sofrimento. E a necessidade de equilíbrio. Ao representar uma mulher sentada com uma espada em cada mão, a carta destaca o desafio de fazer escolhas difíceis e a importância de encontrar um equilíbrio entre as opções disponíveis. Aí, como diz aquilo lá, você prefere a notícia boa ou a notícia ruim? Mas, porém, nesse caso aqui, assim, qual das notícias ruins você quer primeiro? É mais ou menos isso, né? Aqui estão alguns aspectos, né? Então, vamos lá. O dilema. Muitas vezes, com os olhos vendados, sugere um dilema interno, a sensação de estar às cegas diante de uma decisão difícil. O número 2 enfatiza a dualidade, a necessidade de escolher entre duas opções aparentemente igualmente importantes. O conflito interno e o equilíbrio, né? A postura da pessoa na carta, sentada de maneira equilibrada, destaca a necessidade de equilibrar pensamentos e emoções ao enfrentar decisões importantes. O conflito pode ser interno, sugerindo uma batalha entre a razão e a intuição. O dois de espadas muitas vezes pode indicar um impasse temporário, pode representar um momento em que é difícil avançar porque as opções são confusas ou porque há uma relutância em fazer a escolha. Esse impasse pode ser visto como uma pausa necessária para a reflexão antes de prosseguir. Olha que interessante, né? Quantas escolhas da nossa vida elas são difíceis. Às vezes a gente quer insistir tanto num caminho que a gente acha que é o melhor e a gente está vendo que não está dando certo e continua persistindo nele e fica naquele dilema de poder largar aquele barco furado e continua lá e sem entender que o que realmente precisa ser feito, né? Quem nunca passou por isso ou já viu pessoas passarem, como dentro de alguma relação, fica ali sofrendo, dentro de um trabalho, dentro de qualquer lugar que haja esse sofrimento, sendo que tem um caminho muito melhor, mas de alguma forma a pessoa se bloqueia e fica ali temporariamente paralisado sem saber o que fazer, né? É um momento, pode representar um momento em que é difícil avançar porque as opções são confusas. Então, ambas as opções, correr ou ficar, são difíceis. Aí é relutante mesmo, a pessoa não quer fazer a escolha, fica no impasse. Bom, a presença das espadas destaca a necessidade de fazer escolhas conscientes e racionais. Isso pode envolver a avaliação cuidadosa das informações disponíveis antes de tomar uma decisão. A venda nos olhos também sugere a decisão deve ser tomada com base na análise lógica, em vez de ser influenciado por emoções intensas. Né? Porque aí é como se a mente em paz consegue ver melhor, né? 360, em vez de ficar olhando um ponto de vista e se distraindo. Em alguns casos, a carta de espadas pode indicar a tentativa de evitar confrontos ou desafios ao adiar uma decisão. Eu não vou fazer isso porque eu não vou magoar fulana, não quero magoar fulano, né? Aí a pessoa acaba não fazendo o que precisa ser feito com medo de magoar, né? Embora essa postura possa trazer um momento de paz temporária, ela também destaca a necessidade de enfrentar a verdade e tomar decisões para seguir em frente. A necessidade de compreensão, que a venda dos olhos também quer dizer, né? Compreender a situação de maneira mais profunda, superando as limitações perceptivas, pode sugerir que a verdade subjacente ou as soluções podem não ser óbvias à primeira vista e exigem uma análise mais profunda. Então, quando a gente está na dúvida, tem que buscar alguém ou algo, né, que aprofunde o nosso olhar. Por exemplo, você tem uma decisão financeira para tomar.
Você vai buscar alguém que já venceu no financeiro ou que trabalha com consultoria, e assim vai. Não adianta tomar conselho de gente que não sabe, nem é feliz, nem tem sucesso, nem sabe o que está falando, e a gente fica tomando conselho com esse povo aí. Não dá, tá? Realmente tem que ser uma profundidade, algo que amplie seu universo, e não o que vai te dar mais dúvidas, né? Outra coisa, o 2 representa a estabilização equilibrada. A cor preta é o ato de vontade, elemento primordial de toda atividade mental. Então, onde que eu estou vendo a cor preta? Vamos lá, a espada aqui, ó, a bainha dela, né, a parte essa da Marcélia, ela tem a cor preta aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando. Então, essa cor é como se fosse igual a medicina chinesa fala. O azul, o preto é mais profundo ainda, tá? É a cor do invisível, secreto. O losango de folhagem é a possibilidade de gestação. Olha lá, losango de folhagem, bem no meio, tá? Pode ser uma gestação. É um passivo e outro ativo. O vermelho e o amarelo é a defesa e contenção. Onde está o vermelho e amarelo? Tem as cores na própria espada e tem também nas flores, né? É um passivo outro ativo, vermelho e amarelo. Tá. A forma ovalada representa a síntese das formas evolutivas da atividade mental. Diversos impulsos a diferentes origens que constituem o ato de vontade. As lâminas do impasse a amedrontada acredita que se não enfrentar os males, eles vão embora. Então, por que que o menino está com os olhos fechados? Por que que essa moça também está com os olhos fechados? Eles não querem resolver o problema. Então, fecha-se os olhos, porque se eu não ver, eu não sei, né? Como o que a gente não vê, o coração não sente. Não adianta tentar fechar os olhos para a situação, enquanto não resolver, a coisa vai continuar ali, né? Não é bicho-papão para a gente ficar correndo. A mulher com os olhos vendados, né? Simboliza, né, a incapacidade de ver claramente a situação ou a hesitação em enfrentar a verdade. Os olhos vendados indicam aspectos de cegueira deliberada ou relutância em encarar a realidade. As espadas cruzadas no peito representam as escolhas que precisam ser feitas. Essa espada indica a dualidade, o conflito. A cruz formada pela espada sugere a necessidade de reconciliar opostos e encontrar um equilíbrio nas decisões a serem tomadas. A água calma ao fundo, em algumas representações, né, simboliza as emoções nesse contexto. Pode sugerir que, apesar da aparente calma da superfície, há sentimentos profundos e não expressos que influenciam a decisão a ser tomada. A lua crescente pode ser vista no céu. A lua está associada ao ciclo de mudanças e transformações. Pode indicar situações que estão em estado de transição e que é necessário um período de reflexão antes de tomar a decisão. Que legal, né? E a vestimenta branca, né? Símbolo de pureza, clareza, pode indicar a busca por decisão justa e equilibrada. No entanto, também pode sugerir uma possível hesitação em sujar as mãos com a realidade ou em tomar a posição firme. A postura sentada destaca a importância do equilíbrio na tomada das decisões e ela sugere a necessidade de pesar as opções de maneira justa e considerada, sem inclinar-se demais para um lado. E olha que legal, então, quer dizer, você não precisa da presença da balança, porque a própria figura que está ali já é a representação da balança, né? Que ela está tentando equilibrar a situação ali. O único problema aqui dessa carta é não querer ver, né? É não querer ver. Se apresentar duas situações opostas para nós, não é o grande problema, porque a gente sempre vai ter situações ali
nas nossas vidas. O problema é a gente fechar os olhos e não encarar, porque seja qual for a decisão que a gente vá tomar, vai desagradar alguém, ou vai criar uma mudança radical, alguém vai ficar. Desde a pessoa sair de casa, desde mudança de trabalho, final de relacionamento, tudo na vida que a gente for tomar decisão é um dilema, né? É um dilema. É uma coisa que a gente não pode evitar. São os dilemas da vida. Só que a gente precisa mergulhar nesse mar que está aí atrás para poder entender por que a gente é tão difícil de tomar essa escolha. Né? Então, o exercício é esse. Por que é tão difícil certas escolhas na nossa vida? Por que a gente empurra tanta coisa com a barriga? Por que a gente não tem a coragem de abrir os olhos e encarar as situações de frente? O que nos impede? Né? Quais são os dilemas da nossa vida? E assim por diante. Nos vemos na próxima aula.